Olá, meus queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estaremos tratando da mensagem direção, a sua Power Message. Para onde sua vida está se encaminhando? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer hoje a você. Qual é a direção da sua vida neste momento? Essa pergunta é muito importante porque muita gente caminha sem saber para onde vai. E, obviamente, vai chegar em algum lugar. Mas aí vem a seguinte pergunta. E esse lugar que este caminhar desviado te levou é o lugar que você intencionou chegar? Chegar em algum lugar não é o problema. Muita gente na vida caminha e chega ao buraco, ao poço sem fundo, a um beco sem saída. Chegar, alcançar um direcionamento não é o problema para nós. O grande desafio é você chegar no lugar em que você realmente intencionou chegar. Se você sai de Brasília, vai para o Rio de Janeiro, né? Esse é o seu plano. Você quer sair de Brasília para o Rio de Janeiro, ou vice-versa. E de repente você caminha, ou pega um ônibus, ou pega um avião, sei lá, qualquer modo de veículo, e você vai parar em Manaus. Ora, Manaus continua sendo uma cidade linda, maravilhosa, Amazonas, coisas lindas lá. Mas a pergunta, aí você foi afortunado, né? Chegou num lugar bonito. Mas a pergunta é, era esse o seu objetivo? Então tem muita gente vivendo o bom que eu não desejava e perde o excelente que eu queria. O excelente que você queria era chegar, vamos dizer, no Rio de Janeiro, não em Manaus. Ambas as direções são maravilhosas para quem quer ir para aquele lugar. Porque chegando em Manaus, talvez você não tivesse o apoio e as pessoas e o empreendimento o qual você queria realizar. Então hoje a pergunta fica para você. Qual é a direção de sua vida? Daqui a 5 anos, onde você se vê? Daqui a 3 anos. Porque planejamento, caminhada, viajar, direção de vida requer tempo. Nada acontece assim da noite para o dia. Incidentes acontecem. Direção de vida não. Aqui havia um planejamento muito bem elaborado. Então eu gostaria que você tivesse uma caneta e um papel em mãos e você respondesse essa pergunta para si mesma, para si mesmo. Onde é que a vida está me levando? Para onde eu estou me encaminhando? Seja honesto, seja honesta e escreva a resposta. Como eu me vejo daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Nem ouso pensar muito adiante. Vamos ficar nesse meio termo. Caminho. Quando você inicia uma jornada, é importante que você tenha um caminho. Um caminho é um veículo, é um meio, é uma estrada que te leva a algum lugar. Um dos grandes mestres do ensino da espiritualidade, Jesus de Nazaré, uma vez ele falou de um semeador que saía a semear e as sementes dele caíam à beira do caminho. Quer dizer, não tinha um planejamento.
ele saía a semear e as sementes simplesmente caíam à beira do caminho. Aí ele diz não é, que vieram as aves do céu e comeram, porque não havia uma cova onde há aquele sulco na terra, onde o semeador depois cobre. As sementes ficaram à beira do caminho, largadas. Então qualquer pássaro fazia uma festa. Onde você está semeando as preciosidades do seu coração? Neste caso, o pregador ligou as sementes com as preciosidades do seu coração e de sua vida. Onde é que você está semeando à medida que caminha? Em que corações, em que terrenos, em que lugares a sua vida está sendo semeada? Você gasta o seu tempo com pessoas que não lhe dão valor? Você gasta o seu tempo e a sua vida em direções que te levam a lugar algum? Jesus continuou falando também de que, à medida que o semeador continua a semear na estrada de sua vida, a semente caiu em solo rochoso. Ora, nós sabemos que um solo rochoso não é adequado para uma semeadura. Aí veio o sol e secou aquelas sementes. Umas até tentaram, já viu, tem plantinha que cresce entre as rochas, né? Mas é pouca raiz, não tem onde se arraigar. Então, às vezes, não é nem a questão de que a plantinha cresceu, alguma coisa deu certo. A pergunta é, tomou raiz, cresceu e deu frutos? Aí a parábola, a história continua em que a semente caiu em outras regiões não prováveis de crescimento, até que finalmente ela caiu em boa terra. No caminhar de sua vida, na jornada de sua vida, você precisa descobrir uma boa estrada, um bom caminho, uma boa semeadura, para que dê fruto. Então não é só uma questão de destino, é uma questão também de caminho. Onde o caminho da sua vida está levando você agora? Você tem que saber a resposta, porque se você não souber a resposta a essa pergunta, aonde eu estarei chegando daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Porque se você não souber a resposta a essa pergunta, é claro que você está sem rumo. Você está à deriva. É interessante, imagine um pedaço de madeira à deriva num rio. Ele chega a algum lugar, ele se atraca na margem, é preso em algum lugar, ele navega. Eu estou querendo dizer para você aqui que ir a algum lugar não é o problema. Um toco de madeira boiando num rio, ele chega a algum lugar. Mas de que modo? Aonde? De que forma? Ou vai ficar preso? Ele está sendo levado à deriva pelas forças do destino. Claro que há situações incontroláveis, há coisas que acontecerão em nossas vidas, na minha vida, na sua, em que você não terá controle. Você não previu, mas veio. Isso faz parte da vida. Aí, num determinado momento, você vai saber, com cabeça, botando a cabeça para esfriar e pensar, você vai poder sair da solução. Aliás, vai dar solução e ter uma saída. Não estou falando dessas coisas imprevisíveis. Estou falando daquilo que está sob o seu controle. Onde a sua estrada está lhe levando? Está lhe levando para um bom caminho. Uma estrada pode representar a direção de um relacionamento, de uma carreira, questões financeiras, tudo.
Caminho é símbolo de chegada. Viajante, viajante, com quem viaja? Sozinha, acompanhado, com o seu pet? Quem acompanha você na sua viagem? Quem dá apoio aos seus sonhos? Que bases nessa caminhada da vida você tem? Quando você viaja sozinho, você viaja mais leve, mais determinada, mas também é mais solitário e se expõe mais. Quando você viaja acompanhado, acompanhada, há possibilidades de fricção, de hesitações, mas também existe a questão de apoio. Você se ferir, tem alguém para te apoiar. Viaje sozinha se você quiser chegar mais rápido, mais longe. Viaje acompanhada se você quiser ter certeza de apoio. Outra pergunta importante é equipar-se. Você está equipado para a sua jornada? Não adianta partir apenas com o coração. O coração é o álcool, é a gasolina do veículo, dá aquela explosão, dá aquele arranco, leva você adiante. Mas e os pneus, e a equipagem, e a alimentação, o que é que está... De que você está enchendo a sua mala para essa viagem? Você não pode sair para uma viagem a pé e descalço. Não vai conseguir ir muito longe. Está vestida, está adornada adequadamente para a sua viagem? Tem um mapa muito importante também, é que embora você saiba o seu destino, aí estou saindo de Brasília a Boston, seu destino. Mas se essa é a sua primeira viagem, ou se ninguém está te guiando, você vai precisar de um mapa. Porque no meio do caminho você pode se desviar e perder. Então tem que se equipar. A sua mente está equipada para os projetos de sua vida, para os projetos do seu coração. Você está fisicamente equipado para essa nova aventura, empreendimento. Caminhar, avançar na vida requer preparo físico, emocional e mental. Porque senão no meio do caminho você pode desistir. E quando o frio chegar? E quando a distância cansar o teu corpo? E quando você se desviar por caminhos, por atalhos que você não pretendia tomar, mas eles levaram você ali, você vai ter que dar uma volta, vai ter que voltar, vai ter que contornar para se reencontrar de novo. Todos esses são os perigos da caminhada. Objetivo é um foco. No mapa da vida você tem que focar num ponto, num porto de chegada, numa direção. O que é que você quer na sua vida? Não adianta querer muitas coisas, dar tiro para tudo quanto é lado. A vida é muito curta para isso e nós não temos toda a capacitação intelectual, física, social, financeira para tentar tudo ao mesmo tempo. Nós só podemos fazer uma coisa bem de uma vez. Descubra o que motiva você, quais são os seus elementos de excelência, o que você faz de melhor. O que diferencia você da multidão? Porque é a diferenciação
que é uma das grandes chaves do sucesso. Você não tem que ser uma aberração, mas você tem que ser diferente, único, única. Que quando uma pessoa pensa em você, pense você de uma forma especial. O que é que as pessoas pensam de você agora? Como você se projeta para as pessoas? Outra vez, não tente se anular, não tente ser tudo para todos. Seja especial, seja você mesma, seja autêntico. E aí você vai ter valor. Então, objetivo na sua viagem, sua caminhada de vida. Determine um objetivo. É isso que eu quero. É essa profissão que eu quero seguir, é essa carreira que eu desejo, são esses os estudos que eu vou fazer, é aqui que eu quero chegar. Determine. Existem muitos modos de se planejar isso. Um dos mais práticos é o que nós chamamos mind mapping. Isso não é nada novo, é algo antigo. Tá? É você fazer um mapa dos seus objetivos, metas e tudo. Em outra mensagem eu estarei dando um mapa, mostrando a você como fazer. É muito simples, até numa folha de papel você coloca um mapa e as ramificações, as etapas que você precisará tomar para que você chegue à ideia principal. Uma vez que você tem uma ideia, um pensamento, tudo nasce no coração. Tudo nasce no pensamento. É uma ideia, algo que lhe ocorreu, um sonho que está ali no seu coração há muito tempo. Mas uma ideia é como uma partícula de luz flutuando no ar. Tem potencial. Uma ideia é como uma semente na sua mão. Tem potencial, mas ela só vai nascer, crescer e dar fruto se houver um planejamento, se ela cair em um bom solo, se você plantar. Planejamento é a parte em que você senta e faz o mapa, anota todos os detalhes. Não precisa ser complexo. E a ação é aquele plano, aquele pedaço de papel colocado em prática. São bem simples. Você tem uma ideia, tem um sonho, planeje ele direitinho, com quem eu vou, quando, que dia, que data, com que finanças, de que modo, escreva tudo. Aliás, escreva uma carta para si mesmo, um relatório para si mesmo. Seja exigente, você vai ser exigente com a pessoa que escreveu aquele relatório e faça essa pergunta a si mesmo. Por que você está fazendo isso? O que motiva você? E se algo der errado, como você vai reagir para corrigir o erro e não sair do plano? Uma vez essas perguntas e respostas e planejamento esteja estabelecido, você parte para a ação. Agora, é muito importante que você divida os seus planos e as suas ações em metas. Metas são pequenos degraus, passo a passo, rumo a um objetivo. Eu costumo dizer para empresas a quem eu dou palestras e pessoas a quem eu oriento pessoalmente, seja em carreira, estudos ou qualquer outro assunto da vida que requer life coaching, eu digo para as pessoas que façam no máximo 7 metas, comparado como se fosse uma meta por dia da semana. 7 pontos, 7 degraus. E suba gradativamente.
Você não vai poder dar 10 passos de uma vez. É como um degrau, como uma escada. Vamos dizer que seu objetivo seja chegar ao andar de cima, ao quarto. Olha a escada aí. Você vai ter que dar o primeiro passo, o segundo, e à medida que você vai subindo, vai dando as metas, vai dando passo a passo, você vai chegando ao seu objetivo. Não adianta apenas sonhar com chegar ao quarto, não adianta estar cansada e querer dormir lá no quarto, se você não subir as escadas, mesmo cansada, você não vai chegar no seu objetivo. Então, meta é importante. Depois que você planejou tudo, pegue os seus planos e diga, olha, segunda-feira, a tal hora, eu vou fazer isso, dessa forma. Uma meta, na realidade, um microplano. É um membro do corpo maior. Entendeu, né? Eu vou postar aqui mais tarde um curso completo sobre objetivo, metas e sonhos, mostrando a diferença entre cada um deles e como você pode processar cada um deles em sua vida. Tome ação. Vai ter que entrar na chuva, vai ter que cair na chuva, vai ter que matar um leão por dia. Verdade. A vitória, o sucesso, pertence aos valentes. Você tem que ter coragem para seguir em frente. E tem que se ver uma vencedora. Tem que se ver uma conquistadora de seus sonhos. Um conquistador de seus sonhos. Um vencedor. Está pronto para a viagem? Se não, se apronte. Porque o mundo não espera por você. Quem faz a sua jornada é você mesma. Tome controle de sua vida, porque haverá coisas das quais você não controla. Isso é impossível de não acontecer. Uma enfermidade que você não esperava, uma crise financeira fora de controle, um relacionamento que não deu certo. Há coisas, um acidente que pode ter acontecido, um machucado, algo, sei lá. Essas coisas imprevisíveis, indesejáveis, fora de seu controle, você não pode esquentar a cabeça com isso. É impossível você prever, planejar e saber o que pode acontecer. Agora, aquelas coisas que estão no seu controle, essas sim. Essas você toma controle e determina exatamente como, quando e de que modo vai acontecer. Tá bom? Leve isso a sério. Se você não levar a sua vida a sério, ninguém vai levar. Se você não der valor aos seus sonhos, ninguém vai dar valor. Se você não ir na direção dos seus objetivos, se você não fizer a sua estrada, não pavimentar o seu caminho, ninguém vai pavimentar para você. A vida é sua. É você quem vive ela. É você que vai arcar com as consequências de sua vida, sejam boas ou más. Não, portanto, tome controle. Foi bom ter você aqui de volta. Para você eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Siga em frente. Tchau.